Porque esse aí tem memória. Fala pessoal, estamos aqui. Eu e o Samuca. Não, oi Samuca. E aí? Samuca, cara que sempre faz pergunta interessante, né? Agora ele me fez uma pergunta que eu fiquei encafifado também, mas aí mais pra frente a gente responde essa aí. A gente tá indo lá na igreja agora, que eu vou dar uma aula de karatê e depois a gente vai pro treino de jiu-jitsu. E tô dando carona pro Samuca hoje. E aproveita, Samuca, já manda aquela pergunta que enquanto a gente vai aqui no caminho, eu vou tentando responder. Olha lá, pode mandar. Existirá tecnologia na Nova Jerusalém? Interessante. Se você para pensar no mandato que a gente tem de cultivar a criação, cultivo, manejo, isso eu já falei no primeiro vídeo do canal, a gente tem a noção de que a tecnologia ela é um produto do cultivo, do manejo da criação que Deus deu pra gente. Que a tecnologia ela é basicamente a natureza manipulada para facilitar a vida do homem. Isso vai desde um acendedor de fogo, uma pederneira de qualquer tipo, até, sei lá, uma inteligência artificial da vida. Então a gente tem muita coisa que a gente pode tirar disso, mas a pergunta é muito boa. Se a Nova Jerusalém, novo céu e nova terra, vai ser uma continuação redimida daquilo que a gente tem hoje, ou seria uma volta ao estado natural das coisas, um reboot no sistema que estava dominado pelo pecado, eu acredito desse jeito. A Nova Jerusalém vai ser o lar de criação de tecnologia ou de uso continuado da tecnologia que já foi inventada, e tudo isso aproveitando que a gente está sem a presença do pecado, porque a gente sabe que a gente foi livre por causa de Cristo, foi livre da presença do pecado, a gente foi livre da culpa do pecado. Aliás, da presença do pecado a gente não foi ainda, esse era o ponto final, eu já pulei direto no final. A gente foi livre da culpa do pecado, o pecado não pode condenar a gente mais. A gente foi livre do poder do pecado, o pecado não tem poder sobre a nossa vida mais, porque Cristo libertou a gente. E da presença do pecado a gente só vai ser livre no dia que Jesus voltar como general supremo e vai restaurar a criação, vai dar o reboot final na criação. A ordem desses acontecimentos, não sei, papo pra outra hora também, quem sabe, né? Mas o que a gente pode entender é isso, né, cara? Imagina Asgard lá da Marvel, lá do filme do Thor. Eu penso que a Nova Jerusalém vai ser um negócio daquele jeito lá, nave e tal, criar tecnologia para poder visitar outros planetas, tá ligado? E se você partir do pressuposto também de que o mundo funciona na base da tecnologia, até se você olhar, cara, pra mim não tem máquina mais perfeita do que o ser humano. Eu tenho algumas, pra mim a evidência maior de que existe um criador por trás, pra mim, é o corpo humano. Isso porque eu sou da educação física. Na educação física a gente estuda anatomia, cinesiologia, fisiologia. Com esses três a gente consegue ter noção de muita coisa, mas assim, em especial a biomecânica,
biomecânica, vida, mecânica, mecânica das coisas que tem vida. Quando a gente estuda o movimento, a cinesiologia, que é dentro da biomecânica, o estudo do movimento, a gente consegue ver algumas coisas que você fica assim, cara, que da hora. Então, sabe aquele negocinho do porta-mala lá, Samuca? Sabe aquele amortecedorzinho que faz o porta-mala levantar? Sim. O músculo é igual aquilo lá. Sabia? Não. É igualzinho, só que assim, imagina uma junção tamanho nano de várias fibrinhas, igual aquele negócio ali que tem a capacidade de esticar e encolher, funcionando por impulso eletromagnético. E assim, você dá uma ordem com o seu cérebro, mesmo não sendo uma ordem assim específica, às vezes pode ser uma coisa que você não quis, tipo um espasmo, mas o seu cérebro vai mandar um impulso. O músculo, ele vai liberar uma substância em cima dele que vai fazer com que o músculo se contraia, e se ele parar de receber essa substância, o músculo relaxa. E aí, cara, imagina um negócio desse, tipo do porta-mala, só que com a capacidade de se regenerar e de upar de level. Tipo, você a primeira vez que fez um treino de verdade, ficou todo quebrado, que não levantava no dia seguinte. O Samuca foi pro jiu-jitsu a primeira vez e quase não conseguia acordar no dia seguinte. Então você tem uma máquina, um motor de torque, porque o músculo ele é um motor, entendeu? Ele cria, ele consegue criar movimento do absoluto zero. Você tem um motor de torque perfeito, capaz de se regenerar, de funcionar em ângulos absurdos e de, assim, se ele quiser, ele conseguir movimentar ou gerar uma força absurda. Isso, pra mim, não tem tecnologia mais absurda do que um negócio desse, cara. E outra que a gente tem várias coisas da hora, assim. Eu sou meio encantado com tecnologia. Muita gente, às vezes tecnologia dá um pouquinho de medo, mas cara, pra mim, eu gosto pra caramba de ver coisa nova, entender como as coisas funcionam, de abrir, destrinchar e tal. Acho muito da hora. E aí você olhar pro corpo humano, quer dizer, você olhar pra uma máquina e falar, caramba, que da hora isso aqui, o criador foi um gênio. Aí você olhar pro corpo humano, destrinchar ele e falar, caramba, que negócio incrível. Caso do acaso, bem. Cara, não tem sentido nenhum você olhar para um negócio que funciona perfeitamente e dizer que, caramba, que obra do acaso maneira, velho. Não tem como, cara. Quando você estuda isso, não tem como você desligar uma coisa da outra. Não tem como raios esse negócio ter sido criado do nada. Não tem. Alguém com conhecimento prévio, com uma capacidade prévia de criar alguma coisa do absoluto zero, que deve ter criado esse negócio, porque não tem como. Aí os caras ficam assim, mas não tem prova de que existe um criador. Fala isso pra um Intel Core. Fala isso pra um MacBook Pro. Fala assim, o Steve Jobs não existe, tá ligado? Cara, não tem como você olhar pro iPhone e falar, nossa, a existência do Steve Jobs é
pode ser duvidosa. Assim, não creio que exista Steve Jobs. Ou o iPhone virar pra gente e falar assim: Steve Jobs não existe. Porque não tem nenhum cabimento, cara. Aí o ser humano, que Deus deu a capacidade total de ser uma máquina pensante, de ser uma inteligência artificial perfeita, tem a audácia de dizer que o seu próprio criador não existe. Mas claro que isso também faz parte de a gente sabe que é uma agenda que está agindo desde do princípio do mundo, de tentar tirar o foco do que é a verdade, né, cara? Da gente ter a nossa visão de mundo obscurecida por causa da briga pelo trono do nosso coração. E se o ser humano busca colocar ele mesmo no centro da adoração, ou então colocar qualquer coisa que não seja o próprio Criador no centro da adoração, ele vai acabar ficando cego no próprio entendimento, como Paulo fala em Romanos 1, e ele não vai conseguir enxergar que a verdade é muito clara e que não tem como você deixar de acreditar que o mundo funciona de um jeito, sendo que você tem a capacidade de enxergar a verdade do jeito que deveria enxergar, por causa da graça, né, cara? Porque você não tem o que a gente consegue enxergar de verdade, de ver como a verdade é clara, se não for pela graça de Deus, né? Se a gente não soubesse disso, a gente seria cego igual todo mundo. E graças a Deus a gente pode enxergar um pouquinho daquilo que Deus permite, né? Porque, cara, é muito louco pensar que tem gente que tá com um pensamento embaçado por causa da queda, por causa do pecado. Agora imagina, se com o pecado o ser humano consegue criar isso tudo de tecnologia, imagina sem ele. Tá maluco? Se a gente tem tudo isso de tecnologia hoje, imagina um dia quando a gente tiver sem a presença do pecado, sem as limitações de tempo e espaço. Bom, talvez tenha até limitação de tempo e espaço, mas claro, obedecendo sempre as leis universais que Deus estabeleceu, porque você sabe que o mundo ele é regido por leis. Isso os salmos deixam claro, Jó deixa claro que Deus colocou as coisas tudo dentro do seu devido lugar, estabeleceu os pilares da terra. E assim, a astronomia hoje já sabe que existem os pilares da terra, que quer dizer, na verdade eles descobriram um monte de poeira cósmica que eles chamaram de os pilares do universo. E é muito lindo mesmo. O telescópio James Webb ajudou bastante com isso. E o telescópio James Webb é o quê? Tecnologia, exatamente. Isso é uma parada muito da hora mesmo. Então o mundo é basicamente
tecnologia. O universo, ele é basicamente música, e música é basicamente matemática. Eu nem gosto de matemática. Mas é assim que as coisas funcionam. Valeu, galera. Chegamos aqui. Mas é isso aí. Se você quiser, tiver mais dúvidas sobre isso, pode mandar.